Nos últimos dias eu assisti a série Adolescência, recém-lançada pela Netflix, que tem causado um boom. Muita gente tem falado, comentado sobre ela, elogiado com muita justiça, porque de fato é uma série excelente. É uma série que, do ponto de vista técnico, cinematográfico, fez um trabalho muito bem feito. As atuações dos atores e atrizes, o modo como a narrativa é construída, o roteiro foi organizado, os episódios foram definidos e também aquilo que tem chamado muita atenção e que de fato é um diferencial na série, que é o fato de cada episódio ter sido gravado em plano sequência, num grande take único. Além disso, os temas levantados e abordados pela série e a forma como ela trata esses temas também colocaram ela nesse lugar de muito elogiada e muito comentada. E eu gostaria de fazer as minhas contribuições para esse debate público que a série está suscitando. Se você ainda não me conhece, eu sou o Júnior, esse aqui é o Seminerd, um espaço onde eu compartilho os meus interesses relacionados à leitura, filmes, séries, temas da sociedade e vou documentando o meu processo de aprendizado. Se isso te interessa, se inscreve no canal, curte esse vídeo e deixe o seu comentário. Antes de fazer os meus comentários, eu preciso te informar que talvez existam spoilers nesse vídeo. E se você se importa com spoiler, pausa o vídeo, vai no Netflix, assista a série que tem 4 episódios e depois volta para assistir esse vídeo. Mas se você não se importa com spoilers, você pode assistir o vídeo e aproveitá-lo para ampliar a sua visão e a sua capacidade de análise, e você pode chegar na série procurando aquilo que eu citei, vendo se aquilo que eu falarei nesse vídeo te chama a atenção também, salta aos seus olhos quando você assistir a série, e pode fazer com que a sua experiência enquanto espectador seja um tanto melhor. Talvez eu faça mais 1 ou 2 vídeos sobre essa série, mas nesse daqui eu quero falar mais especialmente sobre o tema da responsabilidade ou responsabilização que a série levanta. Só para relembrar, o início da série, o seu primeiro episódio é com a polícia invadindo a casa do Jamie e prendendo-o sob a acusação de ter assassinado uma colega de escola na noite anterior. O Jamie é um garoto de 13 anos e a Kate, que foi assassinada, era também uma garota da mesma faixa etária. Um dos pontos altos da série foi ela ter tratado de temas tão difíceis, sensíveis e importantes, mas de forma não simplista, como por exemplo a questão da responsabilidade, de quem é a responsabilidade quando um crime tão bárbaro e cruel acontece. Um caminho muito fácil e que talvez eu e você tenha esperado ao assistir a série foi que esse garoto, que de fato cometeu o crime, e a série não faz nenhum mistério sobre isso, a grande pergunta da série não é quem praticou o crime, mas por que o garoto tão novo praticou aquele crime, e um crime de uma forma tão bárbara. E o caminho fácil seria dizer: "A culpa é da família", mas quando os criadores e diretores da série colocaram esse garoto como integrante de uma família comum, não é aquilo que a gente espera como família disfuncional, pais separados e brigados, envolvidos com vícios, irmãos também envolvidos com vícios e criminalidade, um tipo de narrativa muito comum, não é o que eles apresentaram na série. O Jamie é um garoto comum, integrante de uma família comum, com pais trabalhadores, muito comuns e ordinários, mas ainda assim ele praticou aquele ato. Por quê? E quando a série conta a história da forma como conta, faz com que a gente pense nesse tipo de coisa como possível não só para o outro, mas que infelizmente, talvez pessoas próximas a nós estejam passando por dificuldades semelhantes às da família do Jamie e à do próprio Jamie. Então as questões levantadas pela série precisam ser refletidas não só pelo outro, não é um tipo de série para a gente assistir, apresentar para uma outra pessoa e dizer assim: "Ó, assiste isso aqui que talvez seja útil para você". Não foi útil para mim. Não, é uma série que diz assim: você que está assistindo, seja lá onde você vive, seja lá qual é a realidade que você está envolvido, a família que você tem, a configuração familiar que você está inserido, essa série é para você. Essas questões são para você.
e você deveria se ocupar com elas, refletir sobre elas e tentar encontrar respostas para elas. Então a série não percorre esse caminho fácil de jogar a culpa sobre a família apenas. Ela, na verdade, aponta que o problema é multifatorial. Muitas partes estão envolvidas. A família tem responsabilidade, tem, mas as instituições também. Escola, não cita na série, mas igrejas e outros tipos de organizações sociais e instituições. O poder público tem responsabilidade, mas também os colegas de turma têm responsabilidade. Os professores, diretores têm responsabilidade. Influenciadores na internet têm responsabilidade, ainda mais nos tempos de hoje, em que as redes sociais se democratizaram de uma forma assim impressionante. Quase todo mundo que a gente conhece tem rede social, tem Instagram, YouTube, Kawaii, TikTok, por aí vai. E o celular é um outro mundo, uma outra profundidade de mundo. A gente tem acesso com a internet e as redes sociais, a gente tem acesso a coisas inimagináveis, a gente tem acesso a realidades e vivências, vidas de outras pessoas muito distantes de nós, distantes geograficamente, distantes materialmente também. E a gente precisa se ocupar com isso. E quando se trata de responsabilidade, responsabilização, eu pensei em 3 níveis que a gente precisa pensar e que são apresentados na série. Primeiro é a dimensão pessoal, a responsabilidade pessoal. Nós precisamos assumir a responsabilidade pelos nossos acertos e pelos nossos erros. E quando a gente errar, a gente dizer: "Não, isso aqui eu errei mesmo. Isso aqui fui eu quem fiz". A gente precisa assumir isso. Esse é um caminho de maturidade. Ter essa honestidade muda muito as nossas relações, a começar da nossa relação com a gente mesmo, a nossa relação psicológica, digamos assim, né, do eu para o eu, do eu para o si mesmo. E o Jamie, na série, ele não tem isso, ele não se responsabiliza pelo seu ato. É até de se esperar que num primeiro momento ele negue. A polícia chega na sua casa, o pai pergunta a ele, e ele diz não. Ele tem medo e ele nega. Não é tão estranho que naquele primeiro momento ele tendo sido pego de surpresa que ele tenha negado. Mas ele nega que tenha praticado crime mesmo quando as imagens são mostradas, mostrando ele perseguindo a garota e ele praticando o crime. Ainda assim ele nega. Até o final ele nega. E ele está a todo instante, isso é muito evidente até no terceiro episódio com a psicóloga, em que ele disse que não fez nada de errado, não fez, não fez, não fez. E a gente precisa muito exercitar isso, não jogar responsabilidade para o outro. É importante que a gente assuma a nossa própria responsabilidade. E responsabilidade pessoal não tem a ver apenas com dizer: "Essa atitude fui eu quem tomei". Responsabilidade pessoal também tem a ver com reconhecer a própria realidade, com reconhecer quem eu sou, quais são as minhas forças e fraquezas, para usar uma linguagem religiosa, quais são as minhas tentações, qual é a área ou quais são as áreas da minha vida em que a minha chance de patinar, de errar é maior. Responsabilidade pessoal também tem a ver com eu reconhecer as fraquezas e as dificuldades que eu estou enfrentando e conseguir pedir ajuda a outras pessoas. E assistindo essa série, o Jamie não parece ter pedido ajuda a ninguém. Ele fala com outros colegas, e aí vai entrar a segunda dimensão, que é a responsabilidade coletiva, mas não há esse movimento de pedir ajuda. Ele está sofrendo bullying, ele é excluído, ele é desrespeitado, mas ele não consegue falar com a família, pai, mãe, irmã, professores, outras pessoas, e pedir ajuda por isso. A gente precisa pedir ajuda. Isso também tem a ver com responsabilidade pessoal. Responsabilidade pessoal não é só fazer uma merda e dizer fui eu que fiz mesmo. Não, tem a ver com algo muito anterior, tem a ver com reconhecer as fraquezas e a possibilidade de fazer algo ruim e pedir ajuda. Isso tem a ver com autorresponsabilidade. E a segunda dimensão da responsabilidade é a responsabilidade coletiva. É importante que a gente se responsabilize por outras pessoas. Não é que a gente vai mandar na vida de outras pessoas, não é que a gente vai tomar
a vida das outras pessoas nas nossas mãos e tomar a decisão por elas. Não, não é isso. É se comprometer em ajudar as outras pessoas, aconselhando, ouvindo, confrontando. Nos momentos mais difíceis da minha vida, e eu passei por alguns momentos que pouquíssimas pessoas sabem, mas, em um desses momentos mais difíceis, assim, eu tive uma amiga muito especial, cara, que eu passando por dificuldades muito profundas, crises muito profundas, lidando com pensamentos muito ruins, eu tive gente de confiança para buscar ajuda. Tinha uma amiga que, por exemplo, eu podia ligar a qualquer hora do dia ou da noite, ela me atendia. Eu eu não só ligava, eu mandava uma mensagem antes, né, um SMS. Eh, Na época não tinha nem WhatsApp mesmo. Eu mandava mensagem: "Posso ligar?". Ela já sabia que eu estava na merda. E ela dá 2 minutos. Às vezes ela estava no trabalho, ela saía do posto de trabalho dela pra ir em um lugar e me escutar. Já teve vezes de eu ligar pra ela 2 horas da manhã, assim, sabe, e ficar de madrugada falando com ela, desabafando. E às vezes, quando você tem momentos de crise muito difíceis, você sai jogando, falando tudo, assim, sabe, tipo, vomitando mesmo, assim, catarse. Ah, e às vezes as coisas não têm nem sentido, só é um absoluto caos dentro de você que você tá querendo jogar pra fora. E ela me escutava por horas a fio, cara. E a gente precisa desse tipo de pessoa na nossa vida. Ela responsabilizou-se por mim. Essa é uma. Tive vários outros amigos que se responsabilizaram por mim ao longo da minha vida também. Eu tenho um amigo muito querido que eu perdi hoje, inclusive. Hoje eu estou gravando esse vídeo e perdi um amigo muito querido. Um dos amigos mais afetuosos que eu conheci, talentosos, ele era músico, meu amigo Joab, e eu devo muito a ele, cara. Talvez, eu nunca acho que eu nunca falei aqui no canal, mas eu sou músico e os meus amigos que hora ou outra assistem um vídeo meu, sabem, né, eu sou músico, eu sou cantor, e Joab foi muito responsável pelo meu desenvolvimento na música. A gente tocou junto por muitos anos, tinha a mesma banda, era uma banda, a gente tocava muito em igrejas e tal. Quando eu comecei a tocar nessa banda, foi muito por causa dele também. Tinham outros cantores e ele falava, "Júnior vai cantar. Júnior, escolhe tua música aí. Escolhe 2 músicas aí, escolhe música aí pra você cantar também". Houveram momentos que eu tive muitos problemas com igreja, religião institucional, os problemas relacionados a preconceito, enfim, não vou entrar aqui no momento, mas que Job se responsabilizou por mim. Houveram momentos em que o pessoal até queria me proibir de cantar, sabe, de participar das coisas. E Job era um dos caras que: "Júnior, venha. Júnior, você vai cantar". Até num determinado momento em que, eu fui proibido de cantar em alguns lugares, esse amigo, ele é filho de pastor, ele me chamava pra cantar na igreja que o pai dele pastoreia, assim, sabe. Ele se responsabilizou por mim. Isso pra mim é muito importante, sabe. É muito importante e é preciso que a gente faça isso por outras pessoas. E aí um terceiro nível para fechar o vídeo, a dimensão institucional e política. A responsabilidade pelo que acontece na sociedade, pelos atos das pessoas, pelos problemas. A responsabilidade tem a ver com os próprios agentes, as próprias pessoas, os indivíduos. Elas são responsáveis e precisam ser responsabilizadas, e a gente precisa assumir as nossas responsabilidades. Existe o nível social, coletivo, mais orgânico, mas existe também esse nível institucional, existe esse nível político, existem problemas na sociedade que precisam ser enfrentados com a força da lei. E os agentes públicos, o poder público precisa estar comprometido com isso, precisa estar antenado a isso. E é muito triste quando políticos, quando agentes públicos só se importam com eleição, só se importam com alimentar e fortalecer a sua base de apoiadores e ficam só jogando para a torcida e não agem, não atuam de modo a melhorar a vida da população, a criar uma sociedade mais justa, uma sociedade mais segura, uma sociedade mais amorosa. É muito triste mesmo, o atual cenário que a gente vive, sabe? E que prejudica muito as relações, os relacionamentos.
O tecido social tem sido cada vez mais esgarçado em nossa sociedade. Tem muitos políticos, tem muitos agentes públicos, tem muitos líderes institucionais que saboreiam isso, que gostam disso, porque é mais fácil para eles dominarem as pessoas, é mais fácil para eles fortalecer o seu cercadinho e se manterem no poder e serem eleitos mais e mais vezes, fortalecerem a sua liderança institucional, seja do nível político, de poder público, eleições, sejam nas instituições, igrejas, instituições sociais, civis e por aí vai. Quando a gente olha o cenário, especialmente quando a gente olha os problemas da sociedade, é importantíssimo que a gente lembre que não tem a ver só com o indivíduo, não tem a ver só com sociedade, não tem a ver só com poder público, não tem a ver só com instituições, mas tem a ver com tudo isso junto. Existem dimensões de responsabilidade que a gente precisa se atentar. E para que de fato a gente consiga atuar de uma forma mais eficaz, eficiente, para que a gente consiga construir uma sociedade mais justa, mais amorosa e que seja melhor, mais confortável, digamos assim, para se viver, sabe? Porque as dificuldades são muitas. Para muita gente, é muito mais difícil viver em sociedade do que para outras. E é importante a gente se atentar a isso, sabe? Porque talvez existam Kates, James, Eds por aí, sabe? Pais, mães, irmãs, irmãos, filhos, filhas, colegas, alunos, professores, tanta gente que está passando por tantas dificuldades e, por algumas ou muitas razões, tá todo mundo caminhando sozinho. Mas a gente precisa fortalecer o nosso senso comunitário. Na verdade, a gente precisa daqueles momentos mais de solitude, a gente com a gente mesmo, isso é essencial. Mas sem perder de vista a coletividade e comunidade. E é isso, a reflexão desse vídeo sobre responsabilidade a partir da série Adolescência é essa. Talvez eu grave outros vídeos falando de outros aspectos dessa série, porque ela levanta muitas questões, né. Talvez eu faça isso. E se eu fizer, estará na descrição desse vídeo também, e vai aparecer nos cards. E se você tem comentários a fazer sobre esse vídeo, sobre a série, você pode deixar nos comentários e vamos tentar desenvolver conversas aqui. É isso, é nóis e até o próximo.